Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na aula de número 49, estudaremos aí transmissão por acoplamento, tá? A gente está vendo o movimento circular uniforme e como é que a gente pode transmitir esse movimento circular? Bom, através de mecanismos, né? Então, vamos lá, sem mais delongas. Comecemos então. Tá aqui. Então, como seria essa transmissão por acoplamento? Né? No movimento circular, a gente consegue, aí, através desses mecanismos, transmitir, né, esse movimento por duas maneiras. Né? Temos aí dois grupos, né, que se diferenciam, né? Transmissão por correias e contato, né, entre rodas dentadas e transmissão pelo mesmo eixo. Tá? E por que esses dois têm características diferentes? Bom, transmissão pelo mesmo eixo, ela é usada aí simplesmente para mover, né, o movimento circular ao longo de um eixo. Né? Então, você quer deslocar, né, esse movimento circular, você transfere, por exemplo, ali temos um motor, né? Então a gente consegue transferir aqui, ó, o movimento que está dentro do motor para o lado de fora do motor, através aí de um mesmo eixo, tudo bem? E temos aí a transmissão por correias, né, ou por contato entre rodas dentadas, que tem uma característica mais interessante, que elas possibilitam nós fazermos algumas relações entre o movimento circular. Né, usada aí na bicicleta, né, a famosa marcha da bicicleta, que faz com que a gente possa atingir velocidades maiores ou a gente muda aí, né, para poder reduzir o nosso esforço numa subida. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver cada um desses separadamente. A transmissão por correias ou roda dentada, está aqui, ó, dois exemplos, né, uma correia aqui no compressor, né, e aqui rodas dentadas aqui de uma engrenagem. Tá? Qual que era a característica principal delas? A característica é que ambos as rodas, né, as polias, têm a mesma velocidade linear, tudo bem? A mesma velocidade escalar. Então, por que isso acontece? Né? Nós temos aqui, se a gente colocar um ponto aqui no ponto A, repare que a circunferência descrita por uma roda, né, vai ser integralmente distribuída na circunferência da outra roda. E aí você deve pensar, é claro que a roda menor aí vai ter que girar mais, né, do que a roda maior. Exatamente, é assim que nós fazemos a multiplicação aí do movimento circular uniforme. Como? Né, nós temos a roda maior, então repare que a superfície, né, a circunferência é maior aqui e vai ser a mesma percorrida, uma vez que a correia ela não se estica, né, também não se contrai. Então, nós temos que as circunferências externas são iguais, porém, uma gira mais do que a outra. Então, a gente percebe aí que o ângulo que elas trabalham é diferente, tudo bem? Uma volta da maior vai ser, com certeza, mais voltas da polia menor. E aqui a gente percebe na engrenagem a mesma característica, porém, reparem que se uma gira num sentido, né, no sentido horário, a outra terá que girar no sentido anti-horário. Beleza? Então, quando a gente analisa aí, né, a periferia das rodas, repare que elas têm que mover com a mesma rapidez, né? Elas percorrem a mesma distância. Porém, as velocidades angulares são diferentes. Tudo bem? Então, quanto maior for o raio da polia, né, menor vai ser a sua velocidade angular. É bem interessante isso daqui. E uma outra relação que nós temos aí, né, como as velocidades escalares são iguais entre as duas polias, nós podemos comparar aí as velocidades angulares. Então, nós temos essa relação aqui, ó, velocidade angular vezes o raio de A tem que ser igual à velocidade de B vezes o raio de B. Né? É aí daqui que a gente vai tirar essa relação entre frequência, tudo bem? Porque o ômega, né, que é a velocidade angular, não sei se você lembra, mas ela pode ser dada por 2πf. Então, nós temos uma relação aqui entre as frequências de um corpo, né, de uma polia, e a frequência da outra polia. Bom, o segundo tipo de transmissão, né, a transmissão pelo mesmo eixo, reparem que agora eu tenho duas polias de tamanhos, de raios diferentes, porém, quando uma dá uma volta completa, né, de 360 graus, a outra também obrigatoriamente vai dar uma volta de 360 graus. Ou seja, as velocidades angulares de ambas são iguais. Né? Diferente agora o que difere entre as duas seria a velocidade linear, né? Na borda de cada uma, né? Porque obviamente os raios são diferentes.
Tudo bem? E aí, se nós temos que ambas giram com a mesma velocidade, então a frequência também, eu posso dizer que a frequência entre as duas são iguais. Beleza? Então, é só isso mesmo. Está aqui um resumo, né, do que a gente viu, em que quando nós temos aí por correia, né, elas giram, as polias giram no mesmo sentido e temos que a velocidade linear de uma polia vai ter que ser igual à velocidade linear da outra polia. Né? Temos aí pela correia dentada, né, que as engrenagens, em que nós temos que a única coisa que varia é que uma vai girar num sentido e a outra vai girar no outro sentido. Então, se uma é horária, a outra vai ser anti-horário. E o terceiro exemplo aí, que é pelo mesmo eixo, né? Nós temos que as velocidades lineares são diferentes, mas as velocidades angulares elas são iguais. Tudo bem? Então, velocidade linear igual é quando a gente está falando aí transmissão por correia ou por engrenagem. Repara que tem um sinal de menos aqui somente para indicar que são sentidos opostos. E velocidades angulares iguais é para quando a gente tem a transmissão pelo mesmo eixo. Bom, como é que isso vai ser cobrado para você? É bem tranquilo. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Uma correia é solidária a dois cilindros de raios R1 igual a 2 cm e R2 igual a 10 cm. A frequência de rotação do cilindro menor é igual a 75 rotações por minuto. Letra A. Qual é a frequência de rotação do cilindro maior? Então, repare, ele me deu a frequência do cilindro menor, né? Me deu a relação entre os raios de cada um, e ele quer saber qual que é a frequência do cilindro maior. Então, como que a gente vai tirar essa relação? Vamos lá. Né? O básico diz que a velocidade linear de uma tem que ser igual à velocidade da outra. Tudo bem? Então, comparando aí as velocidades lineares, né, as velocidades escalares, nós temos que as velocidades escalares podem ser dadas em função da velocidade angular, e aí nós temos que a velocidade angular pode ser escrita em função da frequência. Então, repare aqui, ó, velocidade, né, eu vou igualar as duas, né, velocidade de A com velocidade de B, então eu teria essa expressão aqui. E aí eu tenho que a velocidade angular pode ser dada por 2πf, então, substituindo, né, na expressão anterior, nós temos aí 2πf vezes o raio de A, 2πf raio de A, 2πf vezes o raio de B, 2πf vezes o raio de B. Está aqui certinho a expressão, então nós podemos cortar aqui o 2π com 2π, vai ficar essa relação aqui entre frequência e raio. Está certíssimo, né? Se eu aumento, um tem que ser proporcional ao do outro, né? Como a gente viu anteriormente. Então, aplicando essa relação aqui, para esse caso, né, nós temos o raio e temos a frequência de um, a gente consegue encontrar a frequência do outro. Então, usando essa relação aí, nós temos a frequência de um, que ele deu, né? É 75 rotações por minuto, enquanto ele tem um raio de 2 centímetros. Nós queremos saber a frequência de rotação do cilindro maior, né, do cilindro 2, sabendo que o raio dele é de 10 centímetros. Então, 2 vezes 75 dá 150, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 150 divididos por 10, nós temos F2 igual a 15 rotações por minuto. Lembrando que isso não é o Sistema Internacional de Unidades, então, aí, transformando rotações por minuto para Hertz, né? Basta a gente trocar aqui essas rotações por minuto e colocar rotações por segundo, ou seja, dividir por 60. Tudo bem? Dividiu por 60, nós temos aqui 0,25 Hz. Mole, mole, fácil, fácil. Na letra B ele pede qual é o módulo da velocidade tangencial da correia. Agora ele quer saber qual que é o valor dessa velocidade. Né? Tanto faz você calcular ou para o VA ou para o VB, vai dar a mesma. Né? Lembrando que eles são iguais. Então, bora lá. Aqui nós vamos calcular para o VB. Tá? Então, nós temos que a velocidade linear ela é dada pela velocidade angular vezes o raio, e a velocidade angular é dada por 2πf. Então, nós temos aí 2πf vezes o r, né, o raio. E aí, calculando para o segundo caso, nós temos que a frequência 2 a gente já tinha calculado, era 0,25 Hz. Tudo bem? E o raio de 2, 10 centímetros. Então, ele me deu a relação aí, 5π centímetros por segundo. Por que por segundo? Porque o Hertz é por segundo, né? E centímetros, porque eu usei a relação entre os dois aqui de centímetros, né? Ele me deu o raio em centímetros. Não é o correto é trabalhar no Sistema Internacional de Unidades.
tudo bem? Mas aqui não faz tanta diferença, porque repare, quando eu faço a mesma operação dos dois lados da equação, né, elas vão se cancelar. Por exemplo, se eu quisesse transformar aqui centímetros para metros, eu teria que dividir por 100, não é isso? Dividir por 100 do lado esquerdo e também dividir por 100 do lado direito. Então, qualquer operação que eu faça dos dois lados da equação, não altera qualquer equação. O mesmo valeria para a rotação por minuto, né, que nós temos que dividir por 60. Então, nós dividiríamos por 60 dos dois lados. Reparem também que não vai alterar, né, a nossa conta matemática. O resultado vai ser o mesmo, né, o valor vai ser o mesmo. Então, tem que tomar cuidado, sim, com o sistema de unidades aí que você vai adotar, mas você tem que saber o que você está fazendo. Tudo bem? Porque senão, ó, aqui, por exemplo, o raio era em centímetros, vai que você coloca lá metros por segundo. Opa, vai estar errado. Tudo bem? Tem que fazer a conversão adequada. Beleza? Então era só isso, pessoal. Era somente isso mesmo. São esses dois sistemas. Um, a velocidade linear é igual e no outro, a velocidade angular que é igual. Tá? Vai ter essas comparações e é somente, né, mole, mole, fácil, fácil. Vou deixar para vocês a lista de exercícios, como combinado na aula passada. A nossa lista vai ter 10 exercícios, né? Uma vez que eu deixei vocês a semana passada sem nenhuma atividade, né? A nossa aula passada também sem nenhuma atividade, então veio acumulando aí um pouquinho. Eu gostaria que vocês fizessem para que na nossa live, na quinta-feira, a gente possa fazer a correção, beleza? Então, se dedica aí, pessoal. Aguardo as dúvidas de vocês na nossa live. Valeu, obrigado!